Muito obrigado. Eu acho que é um grande momento esse, um grande 2020 para todos nós, né? Já iniciamos as nossas atividades aqui, né, Clemência? Já intensamente, hoje, diversas reuniões, planejamentos para esse ano aqui. E, com certeza, esse vai ser um grande ano para todos nós. E nada melhor para um grande ano nós começarmos o quê? Com grandes convidados também e um grande tema de interesse de todos nós aqui, que é o juiz de garantias. Inicialmente, eu gostaria que a Renata Gil, presidente da AMB, ela estava embarcando, ela estava vindo de Brasília para a nossa reunião. E a TAM cancelou o voo das 3h40. E a Renata Gil, então, ela não conseguiu embarcar, ela comprou um voo seguinte, que ela chega em Guarulhos às 18h40. E aí o que eu fiz? Eu falei, Renata, porque ela é do Rio de Janeiro, eu falei, Renata, você não chega em São Paulo, aqui no Renascença, de jeito nenhum. Eu falei, então, desencana, né? Eu acho que é a melhor expressão aqui. Ela se desculpou profundamente, deixou um abraço para todos aqui, os ministros aqui, Fernando também, e pediu desculpas aqui, realmente, pela ausência dela nesse momento aqui, tá, gente? Bom, como eu falei, hoje é um momento de grande alegria para todos nós aqui. Nós vamos dispensar, senhores ministros, aqui, as nossas apresentações que sempre fazemos com o currículo de todos, porque esse é um encontro de amigos, e são todas pessoas aqui muito conhecidas de todos nós, né? Nós temos o Dr. Paulo Fontes, desembargador aqui do TRF, aqui em São Paulo, um brilhante juiz, magistrado aqui atuando, que veio também para participar da nossa mesa de debates, a nossa coordenadora, a Fernanda de Almeida Carneiro, que é a coordenadora nossa do Comitê Penal aqui do CESA, tá? A nossa vice-presidente, a Moira, o nosso sempre participativo aqui, o nosso ministro, Torquato Jardim, um grande amigo nosso do CESA, um grande parceiro, sempre nos prestigiando. Torquato, mais uma vez, muito obrigado. Dr. Carlos Mário da Silva Veloso, um querido amigo, acima de tudo, Dr. Carlos Mário. Então, eu acho que essa é sempre a sua atenção com todos nós aqui do CESA, especialmente comigo também, sempre a deferência a tudo isso. Isso eu tenho uma gratidão e agradecer muito, que quando fizemos o convite, prontamente foi atendido. Então, muito obrigado, ministro, por ter aceito o nosso convite. Da mesma maneira, também com o Dr. Antônio César Peluso, também foi ministro, presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, também um grande parceiro, ele sempre com a doutora Lúcia também aqui. Obrigado também, doutora Lúcia, por estar aqui conosco, tudo isso. É um motivo de muita alegria para nós do CESA tê-los ao lado. Fernando Mendes, também presidente da JUF, brilhante juiz, e o melhor, um grande amigo também, né? O Fernando aqui, essa vida associativa acabou nos trazendo aqui, fizemos um laço de amizade e temos aqui, discutimos, damos muitas risadas e estamos ao longo desses anos, né, Fernando, aqui sempre com uma parceria muito grande. Isso é importante, que nós sentimos a necessidade disso. Sempre o quê? Da advocacia ao lado da magistratura, que muitas pessoas posicionam, muitas vezes falam, não, mas a magistratura, naquela eterna guerra entre os advogados e a magistratura. Não, não existe uma guerra, existe sim uma união. Podemos, em determinados momentos, ter pontos de vista diferentes. Nós temos que respeitar, olhar olho a olho e dialogar, acima de tudo, certo? Mas quem está sempre com a razão somos nós, tá? Mas tudo bem. A nossa querida Gisele da Silva Freire, nosso presidente do Cinza, né? Sempre. Gisele, eu já vou pedir para aproveitar para você poder fazer um anúncio, já que esse ano é um momento importante para o nosso Cinza também, que é o ano que nós temos o Congresso. Se você puder aproveitar, por favor. Obrigada, Cagé. Vou ser bem rápida para não tomar o tempo de todos aqui com anúncios do Congresso, mas são importantes e a gente, obviamente, vai contar com as associadas do CESA e do Cinza. Esse ano vai ser a 9ª edição do nosso Congresso, já conhecido, acho que de todos aqui. Esse ano o tema escolhido, acho que não poderia deixar de ser, não só esse ano, como um pouco no futuro, que é basicamente a interferência da tecnologia no nosso trabalho. Então, o tema provisório é o direito no futuro, o futuro no direito. Então, enfim, a ideia é tratar das ferramentas tecnológicas na vida da sociedade de advogados, em gestão, a interferência das ferramentas tecnológicas no Judiciário, Ministério Público, no CAD,
vamos falar de lei anticorrupção, enfim, todo o nosso universo jurídico agora, obviamente, impactado pelo desenvolvimento tecnológico. É isso, eu vou falando de pouquinhos, na próxima edição a gente fala mais um pouco, estamos caminhando, enfim, e obviamente espero vocês lá. Setembro, segundo semestre. Vai ser no segundo semestre agora, a gente praticamente já tem o local definido, mas eu vou divulgar isso mais tarde, quando estiver fechado. Obrigada, Cagé. Bom, e como sempre também o nosso querido Renato Cury aqui da ASP, uma entidade co-irmã, que estamos sempre juntos, eu e o Renato, nos encontramos em diversos eventos, estamos sempre juntos, dividindo, a ASP sempre abrindo todos os espaços para o César. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui prestigiando o nosso encontro aqui também. Bom, é isso. Eu vou passar a palavra agora à Fernanda para dar início aos trabalhos aqui, que vai coordenar todo o nosso trabalho. Por favor, Fernanda, é todo seu agora. Obrigada, Cagé, pelo convite. Agradeço a todos pela presença, aos nossos convidados por estarem aqui hoje debatendo esse tema tão importante. Bom, eu imagino que todos aqui, até aqueles que não atuam na área penal, estejam minimamente familiarizados com o Instituto do Juiz de Garantias, que vem sendo debatido amplamente aí nos últimos tempos. Então, vou fazer um brevíssimo histórico de não mais que 5 minutos aqui, só para falar um pouco sobre o conceito e o momento legislativo atual que a gente se encontra em relação a isso. Bom, o juiz de garantias prevê nada mais do que uma cisão da competência processual penal nas fases pré-processual e processual propriamente dita. Então, o que isso significa? Cada processo penal ele é acompanhado por 2 magistrados. Um que atua na fase de inquérito policial, então analisando medidas restritivas que possam ser requeridas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, e outro que atua a partir do momento em que a denúncia, e daí tem as peculiaridades de cada país, enfim, cada lugar, mas a partir do momento em que a ação penal definitivamente é instalada. A justificativa para esse instituto é você garantir ainda mais a imparcialidade e a liberdade do juiz na hora de julgar o caso. Então, as pessoas entendem, e a justificativa é essa, que a partir do momento em que o juiz defere uma medida restritiva, como, por exemplo, uma prisão ou uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo, ele já estaria, e daí, entre aspas, contaminado pela ideia de que existem, pelo menos, argumentos muito fortes ou indícios muito fortes que apontem para a autoria daquela pessoa. E que, então, ele estaria menos propenso a atuar de uma forma absolutamente imparcial no julgamento do caso. Esse instituto ele não é novo, então as discussões, eu estava até pesquisando, as primeiras discussões sobre o tema remontam à década de 1970 na Alemanha, mas depois, lendo um artigo do Dr. Paulo Fontes, eu descobri que, na verdade, essa previsão de separação entre a fase pré-processual e processual propriamente dita já era prevista aqui no Código Criminal de Napoleão Bonaparte de 1808. Então, definitivamente, não é uma coisa recente. Atualmente, a maior parte dos países desenvolvidos adota, de uma forma ou de outra, e com peculiaridades, essa figura do juiz de garantias. Não só nos países desenvolvidos, como na nossa própria América Latina. Os 2 únicos países que ainda não têm de forma sistematizada essa figura atualmente o Brasil e Cuba. E aqui, no Brasil, também isso não é novidade. A gente aqui de São Paulo conhece, há pelo menos 30 anos já existe no tribunal aqui de São Paulo o DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, não só aqui em São Paulo, como em outras 6 capitais do Brasil e em dezenas de outras cidades. Então, existe essa figura do juiz de garantias, o juiz que atua exclusivamente na fase de inquérito policial. Agora, isso veio de uma forma institucionalizada, em dezembro do ano passado, quando foi sancionada a Lei 13.964, que foi conhecida como pacote anticrime. Então, ela prevê, então, a figura desse juiz de garantias, que atuaria no controle de legalidade da investigação criminal e na salvaguarda dos direitos individuais, e ele atuaria até o momento do recebimento da denúncia. Então, ele recebe a denúncia e, depois disso, os autos são redistribuídos para uma das outras varas e um outro magistrado atuaria, então, na instrução e julgamento do caso. Acontece que, poucos dias antes da lei entrar em vigor, em 15 de janeiro de 2020,
o ministro Dias Toffoli, analisando algumas ações diretas de inconstitucionalidade que haviam sido propostas, dentre elas a proposta pela AJUF, que está aqui representada na pessoa do presidente, doutor Fernando, ele decidiu em liminarmente suspender por 180 dias a entrada em vigor do juiz de garantias, entendendo, embora ele reconheça, e daí aqui eu vou só fazer menção aqui às palavras dele, embora o ministro Dias Toffoli reconheça que tal medida constitui um avanço sem precedentes em nosso processo penal, o qual tem paulatinamente caminhado para um reforço do modelo acusatório, ele entendeu que esse prazo de 30 dias seria muito exíguo para a implementação do juiz de garantias e adiou esse prazo para 180 dias. 10 dias depois, no dia 25 de janeiro, o ministro Luiz Fux, exercendo a presidência da Corte, revogou essa decisão liminar do Dias Toffoli e suspendeu por período indeterminado a implementação do juiz de garantias até que o plenário do Supremo se manifestasse sobre o tema. E o que não há previsão de inclusão em pauta dessas ações diretas de inconstitucionalidade, então, no momento, essa figura está suspensa, sem prazo determinado. E, com isso, eu encerro esse breve introdução sobre o tema, e agora eu passo a palavra para os nossos convidados, e eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta para cada um, que além do tempo para a exposição, se os senhores pudessem esclarecer para a gente. Primeiro, para o doutor Fernando Mendes, que foi, então, representando a AJUF, que foi uma das entidades que entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade. Além das questões formais, o que o senhor acha que, enfim, já adiantando aqui, muitas das críticas que se fazem estão relacionadas mais à questão da implementação do que da figura do juiz de garantia em si, que é reconhecidamente um instituto para garantir ainda mais os direitos individuais dos cidadãos que sofrem um processo penal. Eu queria saber se o senhor e a AJUF são contra a figura do juiz de garantias ou mais questões relacionadas à implementação do instituto. Boa noite a todos. Responsabilidade de começar esse debate. Agradeço primeiramente aqui o CAGÉ pelo gentil convite. Uma honra aqui representar a AJUF em uma mesa tão seleta aqui com o ministro Peluso, ministro Veloso e mais colegas, porque, de fato, é um tema muito importante que a AJUF tem debatido, e aqui com o meu colega Paulo Fontes, embargador, e revela que a própria AJUF e os próprios juízes federais, de uma maneira geral, têm visões diferentes sobre a questão do juiz das garantias, né? Então, a primeira pergunta, a AJUF tem uma posição histórica contra a figura do juiz das garantias, pela forma que ela vinha sendo debatido, por um histórico de um problema estrutural, por um posicionamento do próprio CNJ em 2010 em relação à viabilidade estrutural do juiz das garantias. Então, nós nos posicionamos, quando esse tema veio a debate no pacote anticrime, de maneira contrária, trazendo esses dois argumentos, um de ordem estrutural, com base numa nota técnica do CNJ, de 2010, que previa a dificuldade estrutural pelo fato de haver cerca de 40% das comarcas com um só juiz atuando, e também, e aí sim, por um problema de um modelo de sistema penal brasileiro. Então, a AJUF defendeu esse posicionamento, também muito especialmente em razão da maneira pela qual o juiz das garantias foi introduzido nesse momento no sistema processual penal. Num debate que se fazia no pacote anticrime, esse tema que estava mais ou menos ali em stand-by, de repente veio e se aprovou sem uma grande discussão. E nós entendemos que isso trouxe grandes problemas do ponto de vista operacional, traria grandes problemas do ponto de vista operacional, e, por outro lado, a gente teria que debater a própria necessidade dessa figura do juiz das garantias dentro de um contexto do sistema processual penal brasileiro. Então, sendo objetivo aqui, a AJUF tem uma posição muito, principalmente pela forma que o juiz das garantias foi instituído, mas eu reconheço aqui que, internamente, o debate é muito grande e há grandes defensores da figura do juiz da garantia como um mérito, como o Dr. Paulo Fontes vai falar e já escreveu sobre isso, e outros colegas que são aí, que atuam na área criminal,
ex-presidentes da JUF, o Nino Toldo, né, escreveu sobre isso, deu entrevista, o Walter Nunes, que também foi presidente da JUF, mas a gente tem feito um debate, e aqui tentando ser um pouco objetivo, o que eu tenho feito, o que eu tenho procurado chamar a atenção para essa discussão em nome da JUF. Eu até escrevi recentemente um artigo na Folha de São Paulo, e também em quem defendeu a figura do juiz das garantias também foi um ex-presidente da JUF, o colega Jorge Mauric, que se aposentou recentemente. E o que eu trouxe aqui como reflexão? E vamos aí, claro, discutir o mérito. A Fernanda até deu um exemplo aqui que o que ela deu de exemplo às vezes choca. Só o Brasil e Cuba não tem a figura do juiz das garantias. Então esse é um exemplo um tanto quanto assim simbólico. Então, nós estamos aqui numa ditadura. Eu acho que então a gente tem que desmistificar, né, aproveitando a fala dela e fazendo uma provocação. Quer dizer, se começa com o debate que só o Brasil e Cuba não tem o juiz das garantias, parece que nós estamos aqui vivendo num sistema de exceção, né? Agora, o que eu tenho chamado a atenção? Primeiro ponto. Será que esse é o grande problema do sistema penal brasileiro? Né? Nós temos aí um problema sério do ponto de vista de estudos do IPEA, do custo da criminalidade, como ela impacta isso no nosso PIB, cerca de 6% do PIB. Nós temos um problema muito sério das prisões provisórias hoje. São quase 300 mil presos provisórios. Né? Nós temos o ministro Raul Jungmann, que foi do secretário de Segurança, ministro da Segurança Pública, debateu recentemente também esse tema. E são temas que acabam, de alguma maneira, ficando em segundo plano, e toda a sociedade passou a discutir o juiz das garantias como se fosse a grande panaceia do sistema penal brasileiro. Né? O ministro Veloso sabe disso, mas hoje a gente entra no táxi, eu sou questionado, mas o senhor é contra o juiz das garantias? O senhor falou, mas não vamos discutir isso, né? Agora, qual é a questão? Então, vamos começar por, assim, por que a gente tem que pensar isso de maneira mais ampla? Então, vamos pegar esse argumento. Vamos discutir o juiz das garantias? Vamos. Então, primeiro, o que a JUF estava defendendo? Que isso fosse debatido num contexto de reforma do Código de Processo Penal, que há um projeto de discussão no Congresso Nacional para reformar o Código de Processo Penal. Então, ali talvez fosse o caminho adequado para esse debate. Um segundo ponto, quando se traz o exemplo que os países ocidentais, de uma maneira geral, o modelo europeu, tem o juiz das garantias como uma figura presente, nós deixamos de fazer o contraponto. Nós temos um sistema processual que prevê 4 instâncias de garantias. No sistema europeu, nos modelos europeus, por vezes a execução da pena é a partir da sentença de primeiro grau ou a partir da sentença de segundo grau. Então, esses são dados que têm que ser contrabalanceados nessa discussão. O que eu tenho dito? Nós temos um modelo que está, na verdade, 4 instâncias de garantias, na medida que, por decisão do Supremo recente, revendo uma posição histórica que foi restabelecida em 2016, se entendeu que agora a execução da pena só se faz a partir do trânsito em julgado. Então, a discussão de que um juiz das garantias possa, de alguma maneira, estar influenciado pelo fato de o juiz penal, melhor dizendo, possa, de alguma maneira, estar influenciado por ter deferido medidas restritivas e, com isso, ter alguma influência no julgamento, nós temos um sistema de 4 instâncias para rever, do ponto de vista da correção processual, essa questão. Então, essa comparação tem que ser feita. Então, nós temos que ter, se nós vamos partir para uma comparação com o modelo europeu, então vamos discutir também a existência de 4 instâncias julgadoras, porque isso tem um outro ponto que a gente tem que trazer, e essa é a visão que a JUF está defendendo, no modelo penal. O modelo penal precisa ter alguma efetividade, porque senão a gente tem um modelo penal que ele não tem finalidade prática. Né? É certo que houve uma evolução na legislação penal dos últimos anos, o modelo prescricional, que era um grande problema. Eu fui juiz criminal, hoje não estou na vara criminal, mas fui juiz criminal durante 5 anos, e uma grande frustração do juiz criminal era, depois de 10, 15 anos, ter que só receber o processo e extinguir a punibilidade por prescrição. Né? Então, essa discussão tem que ser posta, Cagé, é isso que a gente está falando. Vamos rever, vamos nos aproximar do modelo europeu. Vamos, mas vamos aproximar só numa ponta, não é necessário que nos aproximemos em todos os aspectos. A sentença não precisa ter uma efetividade maior a partir de uma determinada decisão. O ministro Peluso aqui tinha uma proposta, né, que ficou conhecida como a PEC Peluso, que era uma solução que nós entendíamos muito boa do ponto de vista de antecipar o trânsito em julgado, que por diversas razões não acabou sendo
aprovado, mas esse debate está aí na ordem do dia, porque a gente precisa, essa é a visão que a JUF está dizendo, vamos discutir o justiça e garantias, vamos nos aproximar ao modelo europeu, ocidental, vamos, mas vamos nos aproximar de maneira abrangente, não só do lado das garantias, que, na nossa visão, existem as garantias necessárias, mas no sentido que também se confira ao sistema processual penal o mínimo de efetividade, sob pena de nós termos um sistema penal que não produz resultado e nós temos um problema muito sério de uma criminalidade que impacta em 6% do PIB nacional. Então, a posição da JUF ela é contrária, normalmente em razão da forma que isso foi discutido. A ADI que nós propusemos juntamente com a AMB, ela foi importante porque, pelo menos, ela daria um prazo, a liminar do ministro Toffoli, posteriormente modificada pelo ministro Fux, no mínimo daria um prazo para que esse debate fosse feito de maneira adequada, a estruturação. A questão do DIPO, que é uma outra... Assim, eu acho que eu vou falar depois, eu estou falando demais, não sei, me interrompam aqui. Mas a questão do DIPO é uma outra discussão que a gente, na nossa visão, não está sendo feita de maneira adequada. Por quê, Cagé? Muitas entidades da advocacia, o IBC-CRIM, a própria OAB, o IDDD, eram ferrenhos críticos ao modelo do DIPO. Por uma série de razões, há uma discussão no Supremo, essas entidades, eu não sei se a ASP entrou, Renato, entraram discutindo como amicus curiae o modelo do DIP. E agora, de repente, o DIPO passou a ser o modelo de juiz de garantia que tinha que ser aplicado para todo mundo. Então, essas contradições, que, no mínimo, esse debate, essa extensão da vigência, proporcionou que a gente esteja aqui e possamos achar uma solução. Vamos implantar o juiz de garantias, vai conferir uma maior segurança, uma maior parcialidade, não somos, a princípio, contra isso. Mas a gente tem que fazer o contraponto e cobrar do outro lado. O que a gente pode fazer também para que o sistema penal seja efetivo? Esse é o debate que nós estamos dispostos a fazer. E volto a dizer, não há uma posição uniforme entre os juízes federais, porque há defensores, como o Dr. Paulo, críticos. Eu aqui, no papel de presidente, tinha a difícil missão de tentar, de alguma maneira, vocalizar essas posições. Não sei se eu fui muito prolixo aqui, Fernando, mas eu devolvo depois. Também não quero ficar falando sozinho aqui. Obrigada, doutor Fernando. Agora eu passo a palavra, então, ao doutor Paulo, que é, então, um desembargador federal que tem um posicionamento a favor do juiz de garantias. E eu queria que o senhor esclarecesse, uma das críticas que se faz é com relação ao impacto da implementação do juiz de garantias no princípio do razoável duração do processo, e que, então, essa cisão entre os magistrados impactaria e, eventualmente, aumentaria os casos citados pelo doutor Fernando de prescrição, enfim, por uma não inércia, mas por uma falta de mãos ali suficientes para dar conta de todos esses casos. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor Carlos José, a doutora Fernanda, agradeço o convite. Em nome deles, cumprimento todos os advogados presentes à mesa e no auditório. Cumprimento igualmente os ministros Antônio César Peluso, Carlos Mário Veloso, cumprimento o doutor Fernando Mendes, meu colega, liderança da nossa categoria, inclusive por esse equilíbrio, por essa postura democrática e cordial que tem. E aqui, incluindo a pergunta da doutora Fernanda, eu vou tentar ser breve também e, primeiramente, abordar um aspecto que talvez tenha até motivado o convite da doutora Fernanda, que foi uma entrevista que dei, um pouco mais longa, sobre essa figura no direito comparado. E, realmente, já no Código de Instrução Criminal de Napoleão, de 1808, se previu a separação das funções de acusação, instrução e julgamento. E ali se criou a figura do juiz de instrução, que ainda vige em muitos países europeus, como a França, como a Espanha, como Portugal, quase sem alteração do modelo inicial do século XIX. Essa figura, o juiz de garantias, não é o juiz de instrução, mas eles têm em comum
essa ideia de que o juiz que participa de atos instrutórios, de atos investigativos, ele não pode julgar o caso. Então, esse é o modelo do juiz de instrução, que, como eu disse, é vigente na França, na Espanha, em Portugal, e existiu na Itália até 1989, quando foi substituído por um modelo de juiz das garantias. Então, basicamente, e os senhores já sabem disso, mas é preciso relembrar, nesses países, o Ministério Público exerce suas funções, provoca a atuação do juiz de instrução, o juiz de instrução passa a instruir, investigar o delito, né? Hoje em dia, submetido a muitas regras que atendem os direitos da defesa, presença de advogado e etc., nos atos, mas nem sempre foi assim, e mesmo hoje em dia ele tem uma certa discricionariedade quanto às pessoas que vai ouvir, quanto ao prazo de duração da informação, como se chama, ou da instrução, mas concluindo aquela instrução, interrogando o investigado, testemunhas, perícias, todas as provas que nós conhecemos no processo penal, ele termina ou arquivando ou recebendo, digamos assim, a denúncia, e aí manda o feito para uma formação de julgamento, ainda no primeiro grau. E uma formação de julgamento que, em muitos desses países, já é colegiada no primeiro grau. Então, o princípio é, o juiz que instruiu, que investigou, ele não julga, e aí a razão disso é, sim, uma razão psicológica de envolvimento do juiz com uma função que, de alguma forma, é incompatível com a função de julgar definitivamente o caso, né? Esse princípio da separação das funções de instrução e julgamento tem sido repetido na Europa, por exemplo, na França, decisão do Conselho Constitucional de 2011. Havia uma exceção a esse sistema do juiz de instrução que permitia que o juiz de menores que fez uma investigação sobre um ato infracional participasse do tribunal de menores que julgava o caso. O Conselho Constitucional considerou inconstitucional esse dispositivo, porque saía desse figurino do juiz de instrução. A Corte Europeia de Direitos Humanos, em 2010, em 2 decisões, reconheceu, num caso contra a Polônia, Adam Kiewicz contra a Polônia, reconheceu também, num caso de menores, que o juiz que instruiu não podia ter participado do julgamento. E, num caso, Chesney contra a França, a Corte Europeia dos Direitos do Homem também entendeu que a presença... Aqui foi uma outra questão. Ele foi condenado, mas, na formação da Corte de Apelação, havia um juiz que tinha decidido antes uma prisão processual dele em grau de recurso. Então, o fato de ter participado de uma decisão anterior sobre a prisão do réu já não permitiu que a Corte assim entendeu que aquele juiz participasse do julgamento do mérito do recurso. Então, na América Latina também, não é? Chile, Argentina, México, mas já com o formato do juiz de garantias. Por quê? Muito rapidamente, as críticas são frequentes ao juiz de instrução, mas não porque ele não julga o fato, ao contrário, porque ele ainda tem muitos poderes. E aí, os países evoluíram para um sistema de juiz de garantias. Então, na França, no ano 2000, tiraram do juiz de instrução o poder de decretar a prisão. Passou a ser um outro juiz, o juiz das liberdades e da detenção. E o modelo italiano de 89, que me parece o mais semelhante com o modelo que nós vamos adotar, caso venha a ser implementado o juiz de garantias no Brasil. A investigação italiana é a cargo do Ministério Público e da Polícia, e há o GIP, Giudice per le indagini preliminari. Esse juiz é praticamente a mesma coisa da previsão do juiz de garantias, é provocado
para medidas constritivas para a prisão, mas ele, por previsão expressa do artigo 34 do Código de Processo Penal italiano, está impedido de participar de qualquer julgamento de mérito. Então, é um sistema conhecido no mundo, na América Latina, não é uma novidade. Isso é importante dizer, porque, em alguns momentos, pareceu algo exótico, mas, evidentemente, não é, e o doutor Fernando reconhece isso. Aqui, indo já para o final, não vejo muita dificuldade na implementação, não acredito que precise nomear novos juízes, eu acho que é uma questão de redistribuição do trabalho. Não vejo que o juiz de garantias afete a efetividade do direito penal, porque o juiz de garantias não se prevê nenhum, e aí já respondendo à pergunta, doutora Fernanda, não se prevê nenhum outro ato no nosso processo penal, não há delonga. O único ato a mais é um ato de declinar, recebeu a denúncia, mandar para o juiz competente. Esse é o único ato suplementar que o juiz de garantias vai implicar. É um recebimento da denúncia só, é uma decretação da prisão, é uma audiência, não tem nada mais. Então, não me parece que esse argumento da efetividade, com a devida vênia, ou do atraso, da duração, ele seja, de alguma forma, muito relevante, porque, como eu disse, não há nenhuma protelação com a intervenção do juiz de garantias. O que nós vamos ter é um deslocamento da competência, e aqui, já concluindo, eu acho, sim, que o juiz pode, de alguma forma, ter seu ânimo, não uso a palavra contaminado, não é contaminado, mas é uma coisa da natureza humana, sobretudo nos casos de grande repercussão, em que o seu nome como juiz é veiculado na imprensa, como tendo prendido. Eu, como membro do Ministério Público Federal que fui, participei de operações grandes. É muita pressão naquele momento inicial de deflagração das operações, e, com certeza, isso leva o magistrado, o membro do Ministério Público, a uma posição, claro, não de querer manter a todo custo ou ilegalmente, não, mas uma tendência natural que nós temos de confirmar nossas posições, sobretudo quando elas são confrontadas, e, às vezes, confrontadas de maneira cruel, de maneira até desleal. Então, isso leva a um posicionamento, e, por isso, é um avanço que nós dissociemos essas duas figuras. Só para lembrar, o Código de Processo Penal italiano, com esse juiz de garantias, foi aprovado em 1989, e foi depois dele que a Operação Mãos Limpas foi desenvolvida na Itália, levando a um patamar inédito de combate à corrupção na Itália, já sob vigência do novo modelo em que atuava o juiz de garantias. Então, não me parece que o juiz de garantias seja qualquer óbice à efetividade do nosso processo penal, e que precise, por isso, ser contrabalançado por medidas quaisquer de endurecimento ou enfim. Então, por essas razões, com todas as vênias de quem entende em contrário, eu estou muito convicto de que é, sim, um avanço no nosso processo penal. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria de passar a palavra agora ao ministro César Peluso, e fazendo já um questionamento. Em 2010, o senhor era presidente do STF, e no CNJ montou um grupo de trabalho com servidores do Judiciário, procuradores do Ministério Público Federal e advogados, para discutir as mudanças previstas na reforma do Código de Processo Penal, incluindo essa figura do juiz de garantias. Na época, o CNJ concluiu pela incompatibilidade do juiz de garantias com a estrutura do Judiciário, principalmente por conta dos custos,
naquela época se apurou que 40% das comarcas só tem um magistrado, então teria que, no mínimo, haver um deslocamento de juízes de outra comarca, e, inclusive, da questão do princípio da razoável duração do processo. O ministro Dias Toffoli, quando ele suspendeu por 180 dias a implementação do juiz de garantias, ele afirma que, diferentemente do que sugerem os autores das ações, o Poder Judiciário brasileiro dispõe, sim, de estrutura capaz de tornar efetivos os juízes de garantia. E ele cita aqui que, embora existam realmente muitas comarcas e subseções que atuam como juízos únicos, em 81% dessas unidades judiciárias registrou-se a atuação, no decorrer de 2018, de 2 ou mais juízes. Então, por qualquer que seja a razão, mesmo nessas comarcas únicas, 2 ou mais juízes atuaram. E essas comarcas de juízo único receberam apenas 10% dos processos criminais e 13% dos procedimentos investigatórios de todo o país. E ainda citou o fato de que, atualmente, mais de 80% dos processos judiciais no país já tramitam em meio eletrônico. Então, eu gostaria de saber do ministro Peluso se o senhor acha que essa conclusão de 2010 ainda se mantém hoje com todos esses fatos trazidos aqui pelo ministro Dias Toffoli. Boa noite. Quero saudar primeiro aqui o nosso presidente, Carlos José, e na pessoa do nosso colega e ministro Carlos Mário, a todos os componentes da mesa, os colegas advogadas e advogados. Provavelmente pelo peso da idade. Hoje eu estou com uma dificuldade porque eu sou um bom descendente italiano, falo com as mãos, estou um pouco aqui... Eu seguro. Não, mas pode deixar, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho receio que Vossa Excelência retire quando eu vou dizer coisas importantes. Perdão. Mas, enfim, provavelmente é pelo peso da idade. A minha tendência hoje é simplificar as coisas. Eu já não tenho mais paciência para ouvir citações de Flaviol e Ripper para dizer que 2 irmãos são parentes consanguíneos, ou escrever 150 páginas de voto. Já não tenho mais essa paciência. E primeira coisa que eu acho que nesse tema, e nisso eu queria fazer uma ponderação, o ilustre colega aqui, o doutor Fernando, que o juiz de garantias, cujo perfil já foi aí relembrado aí pela nossa doutora Fernanda, né? E pelo doutor Paulo, muito bem, não é uma tentativa de solução do problema penal brasileiro, o qual, por sua vez, não é o maior problema brasileiro. Eu acabei de dizer há poucos dias no Congresso Nacional que o problema do Brasil não é um problema de condenar mais pessoas. Nós temos, se não me falha a memória, eu estou mal em estatísticas, temos parece que 700 mil presos e 300 e poucos mil mandados não cumpridos, que se fossem cumpridos no estado de São Paulo, não haveria lugar para recolher os presos. Isso é um dado. Em outras palavras, o juiz brasileiro condena e condena muito. Então, o problema do Brasil não é um problema de que a impunidade decorre de que o judiciário condena pouco. O judiciário condena muito e a impunidade é um fator multicultural, multifatorial, tem várias causas, e das quais, principalmente, o problema do judiciário não é o mais importante. Para mim, numa certa ordem, né, uma certa ordem axiológica, eu diria que, acima do problema penal específico, está imediatamente o problema da não razoável duração de todos os processos, sejam cíveis, sejam criminais. Esse é o problema, que é a grande crise do judiciário brasileiro. E foi o que, sem nenhuma preocupação de prender pessoas, me moveu a dar aquela ideia que agora foi retomada da PEC número 155 do Senado Federal. Então, não acho que a gente deve encarar a figura do juiz de garantias como uma tentativa de solução do problema penal brasileiro. Segundo, eu acho que também a gente tem que se ater, sobretudo, o que está por trás da figura do juiz de garantia, que são dois valores. Um deles, eu diria, importantíssimo ou fundamental. Por quê?
Porque a imparcialidade é a própria definição do juiz e a própria substância do juiz natural. Não existe juiz parcial. Quem é parcial não é juiz. E mais do que isso, eu tive a oportunidade de assinalá-lo e fazendo citação de diversas decisões de cortes estrangeiras, sobretudo da Europa, de países civilizados, em que falta a imparcialidade, não apenas o juiz que é imparcial de fato, mas aquele que, não sendo imparcial de fato, aparece para o réu como se fosse. Porque o réu tem um direito subjetivo fundamental de ser julgado por pessoa que, para ele, seja imparcial. Então, a imparcialidade ocupa, vamos dizer assim, no cenário da estruturação do judiciário, o primeiro lugar. O primeiro lugar. Por quê? Por quê? Porque é uma garantia de um valor superior à imparcialidade. Qual? A condição de liberdade do indivíduo. Isto é, nós queremos não, mas se fosse o caso, queremos ser condenados ou ser julgados por um juiz imparcial, E eu até brinco com essas tiradas que dizem que o juiz tem que condenar todo mundo, etc. Eu digo, essas figuras, esses modelos de juiz que hoje têm sido desenhados, é bom para os inimigos. Quem é que quer ser julgado por um juiz desse tipo, né? Que muitas vezes é defendido por aí? Ninguém quer ser julgado, né? Ninguém quer ser julgado por esse juiz. Então, a partir desses dois valores, é que a gente tem que rever toda a ideia do juiz de garantias, que com esse nome ou com outro nome, não importa, que não por coincidência, está espalhado em toda a legislação dos povos civilizados, com exceção de entre esses povos extremamente civilizados, do Brasil e de Cuba. O que, a meu jeito, não é uma coincidência também. Então, o que eu vejo também muito, não é a posição do doutor Fernando, não é a posição da grande maioria das pessoas que discutem com, vamos dizer assim, com consciência e com uma certa objetividade, esse não é um problema de todos, mas no fundo, eu não posso deixar de suspeitar de um certo viés ideológico. Um viés ideológico. Por quê? Porque na medida em que há uma resistência a um fator que vai ajudar o juiz a livrar-se de fatores que, de algum modo, concorrem para uma, vamos dizer, uma perda necessária, porque não há modo de escapar, há uma perda necessária de imparcialidade, isso aqui é olhado assim como quem diz assim, olha, se os juízes foram muito rigorosos em apurar a culpa, nós vamos punir pouco e as cadeias vão ficar vazias e por isso a impunidade vai ser maior. É um viés ideológico que está contaminando a discussão do tema, a meu juízo. Longe, mas está lá. Mas a gente precisa ficar atento nisso. Do que se trata, no fundo? De um fato natural, que o ilustre desembargador já fez referência. Os juízes, nós juízes, e 45 anos de magistratura, me dão o direito de fazer essa afirmação, e não apenas por experiência pessoal, mas por dados objetivos e universais. Porque somos seres humanos, nós estamos sujeitos a determinadas causas que perturbam o nosso convencimento e que são necessárias no sentido de que nós não temos como evitar. Nós temos a nossa história pessoal, não conseguimos nos livrar dela. São forças que atuam inconscientemente no juiz e que concorrem para perturbar a sua imparcialidade como objetivo, como ideal. E da qual ele não pode escapar. Então, vejam, na medida em que se cria um instituto destinado a aumentar as garantias da imparcialidade do juiz, removendo obstáculos objetivos que podem concorrer para tornar mais exasperante o peso dessas forças irracionais que atuam sobre o juiz, tem que ser vista como uma coisa ótima. Uma coisa ótima.
Como eu não posso exigir que todos os juízes se submetam à psicanálise de 18 e 40 anos, para serem o mais livres, o mais isentos e o mais independentes possível, isso não tem jeito. Na medida em que eu posso remover obstáculos objetivos que concorram para isso e que, vamos dizer, perturbem a condição de imparcialidade do juiz, tem que ser recebido por toda a sociedade que tem algum apreço pela liberdade física, pela liberdade fundamental do cidadão, tem que ser objeto de aplauso. Tem que ser objeto de aplauso, e não objeto de críticas. Eu fico surpreendido com a reação. Eu digo, gente, do que nós estamos tratando? Parece que foi criado um fato aí que perturba todo o sistema judiciário. Só por quê? Porque vai se apurar a maneira de julgamento. Em defesa do quê? Da liberdade do cidadão. E mais, em se tratando de liberdade do cidadão, ainda que isso custasse muito dinheiro, seria pouco. Ainda que custasse muito dinheiro, seria pouco. A liberdade não tem preço, e tudo que se faz em função dela é pouco. Estamos fazendo pouco. O juiz de garantia é pouco para assegurar a condição de liberdade do cidadão. Então, então eu não posso concordar com esse movimento contrário à ideia do juiz de garantia. Eu posso aderir a algumas ponderações de dificuldades práticas, dificuldades operacionais, que qualquer instituto jurídico pode eventualmente apresentar, e que são superáveis, porque na ordem material tudo é possível suplementar. E mais, nós já temos essa experiência. É verdade que os advogados, e agora nesta condição, eu também me coloco nesta posição, é verdade que os advogados, às vezes, nós tomamos certas atitudes porque não enxergamos muito longe. Não estão mais preocupados com coisas. É verdade que o DIPO foi objeto aí de certas arguições, etc. Para mim, o DIPO só tem um defeito, e desculpe-me o Tribunal de Justiça de São Paulo, só um. É o juiz não ser titular efetivo. Este é o grande defeito do DIPO. Fora disso, o DIPO não tem defeito. O DIPO não tem defeito. O DIPO só ajuda em tudo. Então, eu gostaria de tentar entender qual é a dificuldade que a gente encontra que é insuperável e que está levando aí todo mundo, alguns a dizer, não devia ter sido aprovado isso, agora que foi aprovado, tem que fazer isso aqui. Ao invés de um movimento social que diz assim, gente, isto é ótimo, como vamos fazer para botá-lo em prática? E por isso que, se a doutora me pergunta se eu voltaria lá atrás, eu criei aquela comissão e não sei nem qual foi a opinião daquela comissão. Nem sei qual foi a comissão. Mas se ela foi contrária, eu digo, se aprovei, eu devia estar naqueles dias que a imparcialidade estava certa. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao ministro Dr. Carlos Veloso, mais uma vez com um questionamento. O que o senhor acha desse conflito de poderes monocráticos dentro do Supremo Tribunal Federal? Então, a gente viu agora o Toffoli dando monocraticamente uma liminar, que depois foi revogada pelo Fux. Enfim, isso cria, evidentemente, uma situação de instabilidade e falta de credibilidade do próprio Supremo e causa, evidentemente, uma insegurança jurídica para a população. Queria saber se existe alguma forma de minimizar esses conflitos ou o que o senhor acha a respeito disso. Eminente presidente, nosso querido amigo Dr. Carlos José Santos da Silva, ele tem este nome, porque é o nosso queridíssimo Dr. Cagé, eminente ministro Peluso, colega que eu costumei admirar desde o tempo que foi eminente desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu eminente
presidente Fernando Marcelo Mendes, senhores componentes da mesa, e quero saudá-los a todos, na pessoa ilustre do ministro Torquato Jardim, um advogado que realmente faz jus a esse título. Advogado Torquato Jardim. Senhores advogados, senhoras advogadas, minha doutora coordenadora Fernanda de Almeida Carneiro. Bom, essa pergunta, realmente, o Torquato disse aqui, é a pergunta mais difícil, fica por sua conta. Mas eu vim aqui falar sobre juiz de garantias, e eu quero, então, também colocar a minha colher de pau no assunto, nesta panela, mas não vou fugir da sua indagação. Eu começo dizendo: quem é que pode ser contrário a juiz de garantias? Estou com o ministro Peluso. Quem pode ser contrário ao juiz de garantias? Agora, afirmar que 15 mil juízes brasileiros em atuação neste país continental não garantiram as garantias individuais, as garantias do cidadão brasileiro, eu acho que constitui até uma injúria. Eu fui juiz de primeiro grau. Não me pesa na minha consciência ter descuidado alguma vez de cuidar das garantias dos jurisdicionados. E tem sido assim no Brasil. Os juízes federais, os juízes da jurisdição comum estadual, aliás, esses até em maior número, a jurisdição estadual abarca mais de 60%, são juízes garantidores de direitos. São juízes garantidores de direito. Comparar e dizer que é só o Brasil e Cuba que não tem, isso é um desconhecimento da realidade. O Brasil sempre teve juízes garantidores. É claro que os juízes, eu dizia isso quando presidia o Supremo, não são anjos, são homens. E há aqueles que não honram a toga. De modo que eu começo por dizer que constitui até uma injúria dizer que só vamos ter um juiz garantidor com esse arremedo de juiz de garantias, criado recentemente, incluído, aliás, numa proposta legislativa, por um deputado que não conhece o Poder Judiciário brasileiro. Este, sim, ideológico, vamos dar nomes aos bois, é o deputado Freixo, do Rio de Janeiro. Eu acho que precisamos enfrentar o problema. O meu colega, doutor Paulo Fontes, abordou o problema sob o ponto de vista do juizado de instrução. Doutor Paulo Fontes, quando presidiu o Supremo, falei muito a respeito do juizado de instrução. Eu sou plenamente favorável ao juizado de instrução, segundo o modelo francês,
porque os modelos europeus não são iguais. O modelo francês, sim, a partir dos anos 90, o juiz que instrui não é o juiz que julga. Perfeitamente. Isto é comum. Agora, dizer que o juiz de garantias, criado recentemente, vem garantir a imparcialidade do juiz, porque afasta o juiz da investigação, veja, é uma falácia. Por quê? Porque, apresentada a denúncia e recebida pelo juiz de garantias, quando está aqui, segue-se a instrução. Segue-se a instrução. Com poderes do juiz de instrução, do juiz natural, até de revogar decisões daquele juiz, daquele arremedo de juiz de garantias. Vamos enfrentar. Por que não enfrentar o problema como ele realmente deve ser enfrentado? Nós temos aqui, eu acho que somos únicos. Nós temos o inquérito policial. Conhece, doutor Fontes, algum outro país que tenha essa estrutura, inquérito policial? E hoje até o Ministério Público sustentando a tese que deve também investigar, o que eu acho horrível. Primeiro, que o Ministério Público é parte. Segundo, que ele tem o poder de controle externo da polícia, do inquérito policial. Mas voltemos. Esta figura, esse instituto Tupiniquim, essa jabuticaba que é o inquérito policial, ele está falido. Ele está falido. Pesquisas que mandei realizar aqui em São Paulo, cerca, por exemplo, de 500 mil, o jeito vai à polícia e faz uma acusação, faz uma queixa, faz uma reclamação. 10% não chega à justiça. Quem é o grande juiz, então? Está sendo o delegado de polícia. Então é preciso enfrentar esse problema. O juiz de garantia já começa a ser o início do juizado de instrução. Por que, então, não colocá-lo na questão maior e acabar com a instrução que viria em seguida, desde que aquele juiz de garantias pudesse realmente presidir a investigação que fica a cargo do Ministério Público, da polícia, sob a coordenação do Ministério Público. Nós evitaríamos, com isto, as milhares de prescrições, milhares de injustiças que se praticam nas delegacias de polícia. Porque cada delegacia poderia ser uma vara criminal. Cada delegacia poderia ser uma vara criminal. E trabalhando, por que não em 4 turnos de 6 horas? Por que não em 2 ou em 3 turnos? Eu penso que teríamos atentado para o problema daquilo que
a sociedade brasileira reclama que há impunidade decorrente dos inquéritos que não foram feitos, foram resolvidos ali, Deus sabe como, Deus ou o diabo. De modo que, ministro Peluso, ser contra juizado de garantias, juiz de garantia, quem pode ser? Mas há de ser uma coisa séria, há de ser algo que realmente copiado, mas copiado às inteiras. Vamos copiá-lo, sim, às inteiras da justiça criminal francesa, que vem desde o Código de Napoleão. Algo bem feito. Tal qual, aliás, o Código de Napoleão, que, segundo o Miguel Reale, o velho Miguel Reale, é o maior monumento da Revolução Francesa. Muito bem. E esses conflitos de poderes monocráticos no Supremo Tribunal Federal? Primeiro, eu costumo dizer, já escrevi isto, já falei aqui no Instituto dos Advogados de São Paulo. No meu tempo do Supremo Tribunal Federal e no tempo também do ministro Peluso, esse poder monocrático era muito reduzido. Nós tínhamos, a fim de dar vazão a processos repetidos, tínhamos, sim, muitas vezes despachei monocraticamente, mas teria que ter uma jurisprudência consolidada a respeito. Ou no caso de existir uma súmula, e não é fácil não, porque você tem que comparar os fatos para verificar se a súmula foi tomada num caso em que aqueles fatos coincidem com aqueles fatos em julgamento. Então, eu penso que os nossos eminentes colegas do Supremo Tribunal Federal se excederam no julgar monocraticamente. O que, vejam, eu não veria necessidade de suspender essa lei. Por que não se aguardou o relator? E o relator decidir de levar aquilo para o plenário. E logo alguém concede, não, 180 dias resolve. E o ministro Fux, muito, aliás, censurado pelos adeptos do juiz de garantias, que ninguém pode ser contra, ele é o relator da causa. Ele é relator da ação direta de inconstitucionalidade. Por que não o aguarda? Por que ele não foi aguardado para despachar? Ele que viria 10 dias depois. Mas eu penso que, então, houve uma exacerbação o poder monocrático foi excedido no Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi sobre isso, tenho dito isso, de sorte que não tem nenhum sabor de novidade para mim esta crítica que faço. E acho que esse poder monocrático exacerbado não tem prestado bons serviços ao Supremo Tribunal Federal como instituição. O Supremo Tribunal Federal
é uma corte mais do que centenária. Se considerarmos que sucedeu ao Supremo Tribunal de Justiça, daqui a pouco ele vai completar 200 anos. É uma corte de tradições, mas tradições que podem fazer, que fazem orgulhosos os brasileiros de sua Corte Suprema. Ela nunca faltou. E hoje passa por esses problemas que temos vistos, inclusive agora notícia no sentido de que pode ser alvo de ataques terroristas. Eu acho que há muita fumaça e pouco fogo nisso. Eu não acredito nisso, não. Mas a verdade é que esses poderes monocráticos têm contribuído para que a corte passe a se entender menos, passe a tornar públicas as suas divergências. Divergências sempre tivemos, não é, ministro? No Supremo Tribunal Federal, discussões até ásperas. Terminado aquilo, era uma questão de um debate sobre ideias, nada havia de pessoal, e aqueles que assistiam às sessões do Supremo Tribunal Federal compreendiam. Outra coisa que realmente, na minha opinião, foi muito ruim para o Supremo Tribunal Federal, essa exposição da televisão. Essa exposição tem sido danosa. Danosa. Outro dia, conversando com um colega, ele muito otimista, e falou, pois é, Veloso, no seu tempo, ninguém sabia quem era ministro supremo. No seu tempo, e hoje eles sabem os nossos nomes e não sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira. Falei, muito bem, vou contar um episódio. Eu chegava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mandei o motorista parar numa padaria, eu garanti meu café da manhã. E entrei na padaria, tinha uma televisão grande instalada, e o pessoal assistindo. Era uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Não era não era o jogo do Flamengo. É na Barra. Pois é. Infelizmente, não é? Porque eu sou torcedor, no caso, porém contra o Flamengo. Mas eu achei aquele interessante, o jeito, não, esse ministro não está com... Não, quem que está certo é o fulano. Então, falei, meu Deus, no meu tempo, as decisões do Supremo eram discutidas na academia e pelos advogados, pelos bons advogados. Hoje está sendo discutida no botequim. Então, essa exposição foi péssima, foi danosa. Reparem que hoje ninguém se refere, quer dizer, a crítica jornalista, os jornais, principalmente essas redes sociais, o fulano de tal, o fulano, não fala o ministro, o fulano de tal, o Beltrano, decidiu assim, decidiu assado, mas está errado. Enfim, eu encerro, então, dizendo que há certas causas que podem levar a descrédito da corte, e uma delas
talvez a principal seja essa exacerbação dos poderes monocráticos do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, ministro. Gostaria de passar a palavra agora para as considerações do ministro Torquato Jardim. Mas se o senhor quiser comentar sobre o tema. Bom, eu acompanho o Supremo Tribunal Federal por razões de trabalho ou família desde 1974. Então, conheci o ministro Veloso e o ministro Peluso novatos no Supremo Tribunal. E acompanho o tribunal desde então. Há fatos novos, marcantes, na história mais recente, eu diria, nos últimos 10 anos do Supremo Tribunal Federal. Há menos discrição. Antigamente, não vou dizer no meu tempo, embora já tenha passado 70 anos de idade, posso falar assim também. No meu tempo, conferência do ministro Supremo era exceção. Hoje é rotina. Os ministros expunham menos. Quando o ministro do Supremo fazia uma palestra, ele era manchete de jornal, era manchete de revista. Ele era comentado. Hoje, não é mais. É uma pena. A televisão estragou, atrapalhou. Melhorou a beleza das gravatas. Mas, isto à parte, perturbou o debate. Porque, na década de 50, havia muita briga de ministros no Rio e em Brasília. Me lembro do ministro Sepúlveda Pertence, que foi assessor do ministro Evandro Lins e Silva nos anos 60, havia brigas homéricas. Quando eu trabalhei lá nos anos 70, advoguei nos anos seguintes, brigas homéricas, mas acabavam ali. Estavam juntos no lanche. O ministro João Batista Cordeiro Guerra tinha um outro hábito. Quando a briga era muito feia, à noite ele batia na casa do colega e levava um vinho e uma champanhe. Acabava a briga. No dia seguinte era tudo limpo. A televisão não permite isso. Desapareceu do Supremo Tribunal Federal aquele voto curto e incisivo com o relator. Não pode. Não pode levar uma piadinha, um trocadilho, porque tem que mostrar que é decisivo também. Então, há um novo tribunal, há uma nova maneira de estudar o direito. É um tribunal mais técnico, um tribunal menos doutrinário. Há um acórdão clássico que afetou a história do Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, o famoso precedente EMURB, quando o Supremo deu pela constitucionalidade da lei estadual de São Paulo, que desapropriava, além do sulco do metrô, também uma área de 100 metros para cada lado para desenvolvimento de empreendimentos industriais ou comerciais ou de serviços para gerar receita para a companhia do metrô. Não? Aquele acordo tem, na antiga revista trimestral de jurisprudência, 50 páginas, em coluna dupla. É uma aula de direito. Há outro caso de São Paulo, para ficar só em São Paulo, da briga do disco com o Pão de Açúcar, para saber se havia a figura do pré-contrato, do direito alemão, também no direito brasileiro, são outras 50 páginas. Eram grandes catedráticos que estudavam direito. Isso desapareceu do Supremo. Não é pela quantidade de processo, que sempre houve muito processo, mas é que há uma velocidade, uma pressa de decisão que precisa viajar. Então, os veteranos, os mais antigos como eu, sentimos falta do tempo, porque o debate era mais cordial, era mais instruído. Agora, a questão do tema da noite. A pergunta que faço do ponto de vista prático, em razão da minha experiência em tratar de segurança pública até recentemente, é se essa é a prioridade. Se não há questões mais urgentes a cuidar no sistema. Não me parece que o sistema até hoje tenha degradado a proteção da liberdade. Os 15 mil juízes da ativa hoje construíram uma história herdada de seus colegas anteriores, estão deixando um legado de garantia de direito. Não há uma crise que afete a liberdade substantiva do brasileiro. Não há. Há outras prioridades. A prioridade do sistema presidiário. 300 mil prisões provisórias. 75 mil mulheres abandonadas nos presídios. Por quê?
Porque elas são, sob ameaça de violência física, obrigadas a entrar no narcotráfico. E é muito mais fácil para o juiz botá-la na cadeia do que manter todo o sistema de prevenção e proteção existente na lei. Ou obedecer o marco legal da primeira infância. Eu me emociono no tema. Desculpe. Esses são temas muito mais urgentes para a cidadania. E depois, como foi dito aqui com muita coragem, essa história surgiu com motivação ideológica. O que querem as pseudo-vítimas da Lava Jato é que não surja um novo Sérgio Moro. É isso que eles querem. É só isso. Por isso é ideológico. Não sei, irrelevante qual seja o deputado que tenha trazido a questão. Mas há juízes que estão desafiando modelos estabelecidos. Juízes não acomodados. Estão obrigando o setor público, o mundo público, a pensar diferente. Eles incomodam. Então, quer retirar poder. Agora, achar que o judiciário brasileiro será menos eficaz, menos protetor da liberdade, porque tem um passo a mais com um juiz diferente, é ilusão. Não será menos eficaz do que foi até hoje. É isso. Por fim, eu passo a palavra ao doutor Renato Cury. Boa noite a todos. Cagé, na sua pessoa, gostaria de saudar aqui o César pela iniciativa de trazer na sua primeira reunião do ano um debate tão importante, tão caro para a sociedade como um todo. Acho que o debate não está restrito à advocacia. Logicamente, a advocacia tem um interesse aqui, tem a necessidade de debater essa questão, mas acho que, acima de tudo, como foi muito bem colocado aqui pelo ministro Veloso, nós temos algumas situações que, efetivamente, o país, para andar para frente, para a gente conseguir avançar, nós temos que enfrentar essas discussões. E a liberdade, acima de tudo, é um direito fundamental e irrenunciável. Nós não podemos admitir retrocessos civilizatórios. Sabemos que existem pautas, sabemos que existem prioridades, mas, a partir do momento em que conseguirmos juntos, e aí, Fernando, é um diálogo que a advocacia, isso eu posso falar em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, que tem mais de 80 mil advogados associados no Brasil como um todo, nós precisamos encontrar caminhos. Eu acho que esses caminhos, no sentido de implementação do juízo de garantias, é totalmente viável. A partir do momento em que conseguirmos redesenhar essa questão da distribuição geográfica, sabemos, né, já tivemos alguma oportunidade de discutir esse tema com o futuro presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o desembargador Mayra Maia, que vai assumir, e também com o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, atual presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, no sentido de se remodelar a partir do momento em que nós temos a tecnologia a favor da sociedade, a favor dos advogados, a favor de toda a sociedade. Então, vamos olhar e construir juntos caminhos para a implementação do juízo de garantias. Se entendemos que existe um avanço civilizatório na implementação deste modelo, por que não enfrentar e discutir e encontrar os caminhos para a sua implementação? Acho que, acima de tudo, sabemos das restrições orçamentárias, sabemos das prioridades, isso, né, a dificuldade que o judiciário passa, mas essa discussão tem que ser mais ampla. A gente tem que superar isso. E posso dizer, Fernando, aquilo que a JUF precisar das entidades representativas da advocacia estão de portas abertas para que juntos possamos encontrar o melhor caminho. Sabemos também agora, temos que enfrentar essa questão de uma realidade, e sabemos como funcionam as coisas no Supremo Tribunal Federal. A liminar, né, concedida pelo ministro Fux, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, a partir de setembro de 2020, a chance desse tema voltar e ser retomado, entendemos que são remotas aí. Então, acho que mais uma questão, mais uma bandeira, Cagé, para que a gente possa levantar e exigir do Supremo Tribunal Federal uma resposta
rápida em relação a esse tema. Não podemos deixar que esse tema fique, né, encostado ali, deixado de lado, à luz de toda a importância desse debate e da relevância que o tema tem para a sociedade como um todo. Acho que eram essas considerações. Muito obrigado. Fernanda, eu vou pedir licença só um minutinho, só, desculpa eu interromper um pouquinho os seus trabalhos aqui, até para fazer uma menção a isso, Renato, que você falou. Quando nós decidimos trazer esse tema do juiz de garantias aqui, logo na sequência nós tivemos essas decisões e até fomos questionados, né, Fernando, num grupo de amigos nossos, falou, poxa, mas agora o assunto morreu. Eu falei, não, agora que o assunto tomou uma relevância e uma importância maior, que eu acho que é neste momento que a gente não pode se calar. Trazer a discussão para que a coisa ande, para que a coisa aconteça. E já temos designado, inclusive, aqui já a proposta de audiências públicas, né, para tratar do tema aqui, e nada melhor do que esta conversa aqui neste momento. E você sabe, Fernando, que chegamos a ser questionados, eu fui questionado pessoalmente por alguns associados do César, poxa, Cagé, mas você está trazendo só a visão da magistratura, dos autores, da ação, tudo isso? Eu falei, a minha justificativa para todos foi, não, na realidade, nós queremos ouvir a todos, conhecer já as suas posições também, já também do ministro Peluso, do ministro Carlos Mário Veloso também, e também aí fui brindado também com as opiniões também do Paulo Mendes, também, que quando me foi passado tudo isso. Eu falei, olha, esse é o momento ideal. Por quê? Nós, advogados, vamos falar assim, certo que o ministro Peluso e o ministro Carlos Mário Veloso hoje são advogados no seu exercício mais pleno ali da advocacia, evidentemente. Mas tem o quê? Toda a sua história e o seu conhecimento lá da magistratura. E é importante que nós saibamos ouvir a magistratura também, para a partir desse momento, formarmos a nossa opinião. Então, complementando, essa foi a intenção. Fernanda, devolvo a palavra para você, porque acho que você quer abrir para o público, ver se tem algum questionamento, né? Acho que dá tempo, né? Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Eu pediria que fosse feito com o microfone, porque como é transmitido online... Silvia, tem alguma das meninas para passar o microfone? Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a Fernanda Cagé pelo evento, muito bom. E aos palestrantes, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de ouvi-los. Ministros, que saudade de vocês. Acho que eu falo em nome de todos aqui presentes na sala. Nós sentimos muita saudade de vocês. Eu gostaria, doutor Fernando, de fazer apenas uma correção. Meu nome é Daniela Mejolaro, eu sou advogada, criminalista, eu sou conselheira da OAB e sou também vice-presidente do IDDD. Então, só para corrigir um pouquinho a sua fala, o IDDD nunca foi contra o DIPO. Pelo contrário, o IDDD sempre foi a favor do Instituto, do DIPO, mas o IDDD é contra a falta de independência funcional dos juízes do DIPO, assim como também dos juízes das VECs, que, como bem o ministro Peluso afirmou, eles não são titulares, eles não têm independência funcional, eles são escolhidos a dedo pela presidência do Tribunal de Justiça, que define que linha deve seguir o DIPO. Se é uma linha mais conservadora, se é uma linha mais garantista. Então, o IDDD, inclusive, é amicus curiae numa ação que existe no Supremo contra essa falta de independência funcional dos juízes do DIPO e das varas de execuções criminais. Então, apenas para esclarecer a posição do Instituto. Eu agradeço. Boa noite, Cagé. Boa noite a todos os membros da mesa, colegas advogados e advogadas. Primeiro, parabenizando o César por mais esse importante evento, agradecendo imensamente a presença do ministro Peluso, do ministro Veloso, a esse evento, a essa aula de cidadania, de imparcialidade da presença de um juiz nas instâncias criminais, de Vossa Excelência, ministro Veloso, trazendo para nós sempre abalizadas considerações de Vossa Excelência na postura de um magistrado deve exercer a sua magistratura, o exercício funcional, as questões relacionadas à publicidade que hoje dá
uma certa e nociva aparência a esses julgamentos, que trazem um holofote, eu concordo com Vossa Excelência, nocivo, como eu disse, a causa central, que é a causa do processo e as angústias sociais. Eu saio daqui hoje muito mais tranquilo com a posição de todos os senhores, inclusive com o presidente da AJUF, Fernando Mendes, sempre criteriosa, né? Ele se colocou aqui como um representante da classe dos juízes federais, mas de uma maneira muito ponderada, muito equilibrada, muito racional, e me traz a certeza de que nós estamos no caminho certo. Como disse o ministro Torquato Jardim, talvez não seja essa a prioridade. E acho, efetivamente, ministro, que não é esta a prioridade, mas estamos debatendo esse tema, o objeto aqui é esse. E eu trago uma questão ao desembargador Paulo Fontes, específica. Eu acho que já superamos, eu acho que possivelmente é possível superarmos a questão da aplicabilidade, da instrumentalidade num país continental como o nosso, da implementação do juízo de garantias. A questão do juiz, o juiz de garantias que recebe a denúncia e depois o juiz da instrução que vai fazer efetivamente a instrução, eu acho que essas questões se mostrarão num futuro próximo perfeitamente solucionáveis dentro desse contexto. O que me preocupa é uma questão operacional de instrumentalização que está lá no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Anticrimes, que diz o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ou seja, fortalecendo aquela cisão física e psicológica, como disse o ministro Peluso, existe essa preocupação com essa cisão. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Então, as perícias, as questões atinentes a esses aspectos. Minha pergunta é basicamente a seguinte, desembargador. O juiz de garantias, ele, ou mais especificamente, o que não será juntado nos autos principais da instrução? Primeiro ponto. E se as partes que terão acesso a essas provas que não serão juntadas, a esses elementos que não serão juntados no processo que será remetido à instrução, poderão fazê-lo, já que elas terão acesso a isso e poderiam efetivamente trazer aos autos questões importantes, por exemplo, para o exercício da ampla defesa. Olha, a questão da implementação é uma questão difícil e muitas vezes pragmática, né? A questão aí da distribuição das competências. O que mais seria difícil seriam esses juízes de direito que atuam sozinhos nas comarcas, mas desde que haja 2 juízes, já, né, nós estávamos prontos no TRF3 para implementar o juiz de garantias no dia aprazado pela lei. E tínhamos uma resolução que, de alguma forma, resolvia, eu penso que a contento, com um esforço de um colega que assumiu essa função lá. Mas, então, eu penso também que as questões mais pragmáticas são solucionáveis, né? Como nós tivemos problemas na implantação das audiências de custódia e hoje estão funcionando bem. Agora, realmente, aí essa disciplina da lei, ela causa uma certa perplexidade, né? Então, nós podemos pensar em casos em que não haverá propriamente a intervenção de um juiz de garantias até, quando não houver medidas constritivas nenhuma, né? Então, nesse caso, eu penso que o juiz de garantias não será chamado a atuar. Finalizado o inquérito, o Ministério Público oferecerá a denúncia perante aquele juiz competente que não exercerá mais as funções de juiz de garantias.
No caso de atuação do juiz de garantias, então, vamos dizer, provas irrepetíveis, perícias, autos de quebra de sigilo bancário, telefônico, isso tudo vai ter que ir para o juiz do processo. Isso tudo vai ter que ir para o juiz do processo. Eu não sei se a lei diz que ficarão na vara ou ficarão, mas ficarão ali disponíveis. O que se quer, na verdade, é não trazer aos autos elementos que possam influenciar o ânimo desse novo juiz. Então, a ideia toda, né, dessa mudança, estejamos ou não de acordo com ela, é realmente introduzir uma outra figura no processo que, de alguma forma, está distanciada daqueles momentos iniciais ali da investigação. Como eu disse, eu sou oriundo do Ministério Público Federal por muitos anos, e existe um contato entre juízes e o Ministério Público na fase investigatória que é imprescindível até, sobretudo nessas grandes investigações. Então, o que se quer é realmente que se abra o espaço para um outro magistrado. Então, o que puder ser repetido perante o juiz do processo não figurará nesses autos. Agora, a lei não especificou, isso é uma questão que talvez mereça uma regulamentação dos tribunais, né? Mas a ideia é essa: atos que possam ser repetidos não constem ali, para que o novo juiz atue com uma liberdade maior de convencimento. Obrigada. Bom, acho que a gente não tem mais tempo para as perguntas, né? A gente já está chegando próximo do final. Então, seguindo orientações do CAGE, eu vou abrir agora para 3 minutos considerações finais de cada convidado. Acho que a gente pode começar por... Bom, na verdade, também vou ser bem breve aqui, só responder a colega aqui, é Daniela, desculpa, Daniela. Talvez eu tenha então, me equivocado em relação ao IDDD, porque houve uma impugnação pelo IBCCRIM, pela a própria AJD, Associação de Juízes para a Democracia, a OAB, as associações dos defensores públicos. Uma das questões é exatamente essa designação, mas há uma impugnação mais ampla sobre violação do princípio do juízo natural, há uma discussão que foi colocada em debate. É esse aspecto que eu trouxe. Talvez, então, me equivoquei, me desculpe, o IDDD, Tofique, que foi presidente lá, um grande amigo, mandar um abraço para ele. E a posição da JUF, concluindo aqui, é nesse sentido que o Renato falou, nós estamos abertos à discussão, porque se essa lei decidida a matéria, e há uma discussão de uma audiência pública designada para o dia 16 e 30 de março. A JUF foi intimada já pelo ministro Fux para participar. E nós queremos, e o que nós vamos defender, eu tenho defendido, que esse sistema se defina de uma vez por todas. Também não podemos ficar mais 2, 3 anos discutindo o juízo das garantias, né? Como nós ficamos praticamente 3 anos discutindo prisão em segundo grau, como se fosse o maior problema do Brasil, quando o próprio, como o ministro Torquato lembrou, nós temos 300 mil presos provisórios que, às vezes, não tem nenhuma sentença condenatória, quanto mais decisão de segundo grau. Então, a gente tem que focar no essencial, vamos discutir, para implementar, a JUF tem sugestões, encaminhamos sugestões para o CNJ, para o CJF. Eu acho que a Justiça Federal talvez tenha uma maior facilidade para implantar o juízo das garantias do que tem o Estado. Aqui, o caso de São Paulo é emblemático, porque o DIPO existe há 30 anos, mas nunca foi estendido para o interior, porque não há estrutura. Então, nós não estamos fugindo desse debate. Se for definido que o juiz das garantias, e aqui não tem como discordar do presidente Peluso, ninguém pode ser contra, em tese, o juiz das garantias, mas nós estamos chamando alguns problemas do aspecto prático, que é o juiz que está decidindo no dia a dia.
uma das questões que a lei trouxe, que é um problema, era a designação que o tribunal terá que fazer rodízio de juízes. Ué, mas o rodízio de juízes não é exatamente o que é questionado no tipo. Hoje é um, amanhã é o outro. Que critério é esse? O tribunal pode estabelecer um critério aleatório de rodízio? Isso não viola o princípio do juiz natural? Tanto que, nesse aspecto, a lei, a meu ver, também foi corretamente suspensa, porque aí está invadindo uma questão da própria competência do judiciário. Mas, que atendendo à determinação do CAGE, sendo breve, eu acho que aqui os temas, as visões foram muito bem postas, e o que eu tenho defendido, é que a gente precisa definir isso logo. Não dá para ficar 2, 3 anos discutindo o juiz das garantias, enquanto todos os demais problemas estão ocorrendo no processo penal brasileiro. Então, faz as audiências públicas. Seria importante que talvez o ministro Fux levasse a plenário, desde logo, essa matéria e se defina. Ou cabe ou não cabe, e a gente, como diria lá na SPN, segue o jogo. Não dá para ficar 2, 3 anos debatendo esse tema, enquanto os problemas verdadeiros não estão sendo enfrentados. E a JUF, Renato, nesse caso, a gente tem um diálogo muito, muito amplo. Se for reconhecida a constitucionalidade, vamos implementar, e o nosso papel, como dirigente associativo, é tentar fazer com que isso funcione. E uma coisa que eu tenho também defendido, eu acho que isso é um aspecto importante. Se o juiz das garantias é importante, e não nego que seja, ele tem que ser implantado para todo mundo também. Não dá para ter um juiz de garantias premium para alguns processos, enquanto para os outros não precisa de juiz de garantias. Então, essa é uma outra contradição que eu faço o papel de chato de cobrar isso. É importante? Tem que ter, mas aí tem que ter para todo mundo. Não pode ter juiz das garantias para os crimes de colarinho branco, enquanto, que eu falo, na NBA tem juiz de garantias, enquanto lá na várzea, no terrão, aí cada um por si. Então, é essa coerência que tem que ser cobrada. É importante? É. Então, tem que funcionar para todo mundo, dentro de um prazo, dentro das limitações do judiciário, mas com regras transparentes que se garanta o que nós todos queremos, uma segurança jurídica. Era isso, Cagé. Obrigado, eu que agradeço. Vamos acelerar então, né, Fernando? Eu estou preocupado para as considerações. Na ordem, qual que você vai fazer para as considerações finais aqui, Fernando? Não, Cagé, você que manda. A gente pode ir seguindo então vamos aqui. uma linha. Por favor, vamos lá. Eu estava aflito porque eu não gostaria de deixar este evento, que merece todos os elogios, com a impressão de que eu estou depreciando a magistratura, a que servi, com exclusão de outras possibilidades da vida, com grande intensidade e com grande fidelidade. Eu acho que o nome juiz de garantia não é um nome feliz. Mas também a gente não pode se perder com palavras, etc. Ontem eu tive a oportunidade, e aqui não vai uma crítica, mas só para mostrar, de assistir na solenidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, um entusiasmado discurso de um desembargador no auge da festa, extremamente revoltado contra o movimento do juiz de garantia. Por isso significaria dizer que os juízes brasileiros não são imparciais. Ora, evidentemente, isto é uma licença poética. Não é mais do que uma licença poética. Não é disso que se trata. Não é que os juízes não são imparciais. Não é que os juízes não decidem imparcialmente. O problema não é esse. O problema não é esse. Eu tentei ser claro e eu acho que eu não consegui ser. Quantas e quantas vezes o exame sério de consciência de juiz, eu posso dizer que eu decidi mal inconscientemente, contaminado por alguma coisa do inquérito. Eu não sou capaz de dizer. Mas, provavelmente, eu devo ter feito muita injustiça, inconscientemente influenciado por dados do inquérito, em relação aos quais, se eu tivesse sido alheio, eu teria decidido de outro modo. E não fiz isso porque eu não sou fiel ao meu dever de imparcialidade. Isso acontece porque eu sou um ser humano como qualquer outro. E a grande vantagem dos juízes é ser seres humanos. Porque se nós fôssemos julgados por anjos, nós estamos fritos. O anjo não entende nada na nossa vida. Quem entende na nossa vida somos nós, os juízes, pessoas comuns.
Só que nós estamos sujeitos a essas coisas. Então, não se trata de garantir a imparcialidade, porque o pecado contra a imparcialidade não é solucionado pelo juiz de garantia, é solucionado por uma cadeia para o juiz. É assim que se soluciona os pecados dolosos contra a imparcialidade. A solução não é o juiz de garantia, é botar o cara na cadeia. O problema do juiz de garantia é exatamente isso, é diminuir para o juiz, para facilitar a sua maneira de decidir, os riscos objetivos de uma contaminação inconsciente. Aquilo que ele pode sofrer por um fator que ele nem percebe. Ele foi lá, ouviu e quer. Eu vou contar um caso que está publicado no meu livro, está nos votos do Supremo. Nós tivemos que anular um caso de Minas Gerais, em que o juiz, naquele procedimento preparatório de investigação de paternidade, ouviu o pai, ouviu a mãe, ouviu umas 2, 3 testemunhas, proposta ação investigatória de paternidade, ele cancela a instrução e julga a causa. Tivemos que anular, porque ele estava julgando com base na preparação, ele nem permitiu, vamos dizer, o funcionamento prático do contraditório. Ele fez isso por mal? Evidentemente não. Ele estava convencido, pelo que ouviu antes, né, de que a verdade era aquela. Tivemos que anular por causa disso. No outro caso, nós tivemos, isso foi no Supremo Tribunal Federal, o ministro Eros Guerra era relator de um processo e mandou requisitar de um juiz que estava presidindo o inquérito umas peças. E o juiz disse que não podia remeter porque as peças eram peças sigilosas. Ele se achava dono das peças do inquérito, estava sonegando as peças ao ministro do Supremo Tribunal. Eu quase pulei da cadeira do Supremo aquele dia, ninguém ligou muito, mas, enfim. Mas, voz, dá lá pelas tantas, o juiz se acha o dono daquele dado, não solta para ninguém. Vamos dizer, ele não está preso, inconsciente, ele está fazendo isso por maldade? Não está fazendo por maldade. Os juízes, em geral, não fazem nada por maldade. A gente erra porque os seres humanos erram. E o que esse juiz dito de garantia, ou chega lá de instrução, o que lá que seja, é uma tentativa de trazer menos risco de contaminação e, por isso, não apenas preservar fundamentalmente a liberdade do cidadão, mas também de, dando uma competência exclusiva para esse juiz, permitir que ele recorra àquilo que o ministro Torquato disse com muito, que é uma das prioridades, que são os 300 mil juízes provisórios. Se os juízes de instrução tivessem tempo suficiente para cuidar disso, eles provavelmente, dentre esses 300 mil presos provisórios, soltariam mais da metade do que estão presos ilegalmente. Só para o dado dos senhores terem mudado. O ministro Gilmar e eu, nos 4 anos que nós tivemos no Conselho Nacional de Justiça, naquelas diligências que eram feitas periodicamente, nós soltamos mais de 70 mil presos provisórios. Um juiz de garantia pode ter tempo suficiente para tentar, pelo menos, minimizar também, como prioridade, esses casos de presos provisórios. Esse gravíssimo problema das prisões do Brasil. É isso que eu queria dizer. Eu continuo acreditando profundamente na magistratura do Brasil e eu acho que isso vai trazer um aperfeiçoamento para esta magistratura que merece todos os meus elogios e mereceu mais do que isso. Mereceu 45 anos da minha vida, que não é pouco. Sempre bom ouvi-lo, ministro Peluso. Antes de passar a palavra ao nosso querido juiz, doutor Paulo Fontes, e também encerrando com o doutor Carlos Mário, eu também, foi uma falha minha, Clarice, mil perdões aqui, representando a Pamages aqui, a doutora Clarice, que infelizmente a Vanessa ficou presa lá na Assembleia Legislativa, numa grande discussão aí importante para a classe, e ela pediu que fizesse o anúncio. Então, Clarice, está feito o anúncio, agradecendo aqui a presença aqui da magistratura paulista aqui em seu nome. Então, ok, muito obrigado. Então, podemos continuar assim, né, Vanessa? Então, por favor, desembargador Paulo Fontes, por favor, para as suas considerações finais. Então, eu quero simplesmente subscrever aqui as palavras do ministro Peluso, no sentido de que não há nenhuma reprovação à conduta da magistratura até aqui. Essa questão ela nasceu, de certa forma, politizada, mas não é a maneira ideal de se tratar essa polêmica, né? Então, não há aqui, na medida
por parte, pelo menos, de nós, juristas, não há uma reprovação à conduta dos juízes, não há uma reprovação à conduta de nenhum juiz em particular. As exposições vão se operar a partir da lei, os processos não vão ser passíveis de nulidade. Então, me parece que, de fato, é um avanço. Por que não? Né? Eu não vejo razões para não implementar. Realmente não vejo motivos para não implementar. Pode não ser a prioridade, pode não ser o mais importante, mas é um aperfeiçoamento. E aí, realmente, não acho que seja um aperfeiçoamento defeituoso. Eu penso que a opção pelo juiz de garantias e não pelo juiz de instrução foi algo que se sustenta doutrinariamente aí nos modelos europeus, que tendem, no presente momento, a retirar um pouco dos poderes do juiz de instrução, que, apesar de não julgar, é um juiz com digamos, um caráter inquisitivo muito grande. Então, a França, de alguma forma, tirou uma parte desse poder de decretar a prisão, a Itália fez essa mudança. Então, acho que foi, né? É claro, foi uma mudança que ninguém esperava, isso estava no código do projeto de Código de Processo Penal, mas ela foi fruto de uma reflexão doutrinária e não é um Frankenstein, não é nada assim. É um juiz que intervém na fase pré-processual e não pode julgar o processo, né? Uma instrução depois vai haver pelo juiz que vai julgar, mas, de alguma forma, também, no sistema do juizado de instrução, o feito vai a uma formação de julgamento como a Cour d'Assise, na França, e ali vão ser tomados testemunhos, o próprio presidente pode determinar. Então, não há também uma separação assim absoluta entre a instrução e o julgamento, nesse sentido, de que quem vai julgar não possa tomar um depoimento de uma testemunha e interrogar o réu, que isso acontece no sistema do juizado de instrução. Então, assim, me parece coerente, me parece factível a implementação, exige esforço da magistratura, exige, né, como a audiência de custódia exigiu. Mas é um avanço, como disse o ministro Peluso, não é uma estimativa subjetiva de que o juiz está contaminado, que o juiz é parcial. É uma condição objetiva que propicia uma maior imparcialidade, pelo menos uma aparência de maior imparcialidade, né? Pelo menos retirando, afastando a possibilidade de um juiz que, de fato, tenha se apaixonado pela causa, né? E o juiz, ele, por natureza, isso o torna, por um lado, uma figura, eu fui do Ministério Público, às vezes menos interessante que a parte, que o Ministério Público e que o advogado, porque ele, de fato, ele não pode se apaixonar por sua causa, né? E Spinoza diz na Ética o seguinte, que um afeto não pode ser suprimido, a não ser por um outro afeto. Então, nós, juízes, não podemos nos apaixonar pelas causas. Nossa paixão tem que ser a imparcialidade. Muito obrigado. Então, para nos brindar agora com o encerramento, doutor Carlos Mário Veloso, por favor, passo a palavra. Obrigado. 2 minutos. O DIP aqui de São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça, eu tenho notícia de que presta bom serviço. Todavia, o juiz que ali está, cuidando de inquéritos, não tem as condições inerentes à magistratura. Perfeito. Eu acho que era preciso que tivesse, realmente, fosse titular, com as amplas garantias de vitaliciedade e redutibilidade de vencimentos, inamovibilidade.
Ministro Peluso, do jeito que está na lei, esse juiz de garantias vai ter esse mesmo problema. É juiz de rodízio, juiz quebra-galho, não vai ser o juiz realmente como deve ser o juiz, não é? Vitalício, inamovível, dono daquelas funções daquele cargo, dono no sentido de que delas funções só poderá ser afastado se incorrer em uma falta grave. Doutor Fontes, eu acho que ninguém é contra o juiz de garantias, mas veja, você vai ter um juiz para cuidar da investigação. Por exemplo, despachar aquelas questões, medidas cautelares, jogar habeas corpus, enquanto dura a investigação. Então, tem um juiz de garantia para garantir o quê? A imparcialidade do juiz que vai julgar. Só que aquilo que se fez é inquérito policial. E nós colocamos sempre, nós juízes, nunca demos ao inquérito policial a importância que parece ter. E esse juiz está lá, não pode interferir nas investigações, porque o processo é acusatório. Aliás, está acentuado na lei, a estrutura acusatória. A estrutura acusatória, nós sabemos, há quem acusa, há a defesa e há um juiz imparcial que simplesmente cuida daquelas questões que dizem respeito a garantias do jurisdicionado. Muito bem. Mas vai ter uma instrução em seguida. Esta sim importante. Ora, se aquele juiz que está simplesmente decidido a respeito de cautelares ou habeas corpus, ele não deve decidir porque talvez a imparcialidade dele não fosse bastante, mas tem a instrução em que tudo pode ser repetido, presidido pelo juiz que vai julgar. Veja o que é arremedo. Eu não sou contra, portanto, o juiz de garantias. Por quê? Porque nós, juristas, advogados, juízes, não propugnarmos agora para que se faça apenas uma instrução, substituindo o inquérito policial, sob o comando, supervisão de um juiz, de investigação feita pela polícia, supervisionada pelo Ministério Público, coordenada pelo Ministério Público, com um juiz dessa instrução, para impedir justamente arbitrariedades, desrespeito às garantias dos jurisdicionados. Depois a questão pode ser passada para um juiz. Isto é o juizado de instrução francês. Simplesmente isso. Então tem-se um arremedo aqui, o início de juizado de instrução incompleto, porque foi apresentado por quem não entende da justiça criminal, quem não entende de tribunal, quem não entende da justiça, de poder judiciário. De sorte que, eu, encerrando, quero agradecer ao presidente Cagé, quero agradecer aos advogados que integram o César. Aliás, eu também integro também o César. Sou integrante do César também. Porque hoje eu acho que quando a imprensa me chama de ex-ministro, eu gosto porque hoje eu sou advogado. E diz o Torquato que a publicidade gratuita sim é o comercial. Mas então agradeço
imensamente ao César, à diretoria, aos colegas aqui que integraram essa banca. Saio melhor do que entrei. E os meus colegas advogados, as minhas colegas advogadas de São Paulo. Esse encontro sempre é muito bom e, sobretudo, proveitoso. Muito obrigado. Para encerrar, então, aqui apenas um agradecimento especial à Fernanda aqui, de Almeida Carneiro, nossa coordenadora do Comitê de Direito Penal do César e sócia do Castelo Branco Advogados. Fernanda, muito obrigado mais uma vez aí por toda a sua atenção, a sua disposição para fazer acontecer, tá? E, tradicionalmente, vamos encerrar agora com o nosso coquetel aqui do César, patrocínio da Care Plus, que é sempre importante aqui nós destacarmos aqui a quem colabora com o César no seu dia a dia e para a execução dos nossos trabalhos. E um último aviso apenas. Nós tivemos a grata satisfação, ontem recebemos uma carta da Biblioteca do Congresso norte-americano. Como vocês sabem, é a biblioteca mais rica hoje em dia, uma das mais completas, aonde houve um pedido das nossas publicações do César, de todos os nossos dos nossos relatórios de atividades, manual de compliance, os anuários do César, o nosso guia legal, tudo isso para compor dentro lá da biblioteca do Congresso norte-americano. Esse é um motivo de muito orgulho para todos nós, que é o trabalho dos nossos associados e das comissões. Muito obrigado a todos mais uma vez e vamos ao nosso coquetel. Obrigado. Fazer uma foto da mesa aqui?